A batalha espiritual por trás da imoralidade sexual não é apenas uma questão de escolhas individuais, mas uma guerra invisível travada na mente e na alma das pessoas. Trata-se de um confronto entre luz e trevas, entre a santidade e os desejos desenfreados da carne, entre os propósitos de Deus e as grandes ciladas do inimigo. A Bíblia deixa claro que a guerra espiritual acontece principalmente nos pensamentos e nas inclinações do coração. O inimigo, sabendo do poder destrutivo da imoralidade sexual, investe pesado para distorcer a visão das pessoas sobre o propósito divino para o corpo e para a pureza. Ele usa a cultura, a mídia, a pornografia e até mesmo as fraquezas naturais do ser humano para destruir sua resistência e levá-lo ao pecado e, consequentemente, afastá-lo de Deus e do seu propósito. Você já reparou que todos aqueles que são chamados para um grande propósito estabelecido por Deus, enfrentam uma batalha ferrenha e intensa contra a imoralidade sexual? Esse é um conflito espiritual que pouca gente gosta de abordar, porque afeta a intimidade de cada um, mas que é mais comum do que se imagina. E os motivos por trás disso são surpreendentes. Se você sente que está preso nessa luta silenciosa, saiba que não está sozinho. Existe uma multidão de pessoas enfrentando a mesma batalha no dia a dia. A Bíblia nos dá respostas claras sobre essa batalha oculta. Vamos explorar a verdade por trás desse desafio espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos que algumas das figuras mais ungidas enfrentaram tentações avassaladoras. O diabo não age de maneira óbvia. Ele age sutilmente, manipulando emoções e pensamentos para que a imoralidade sexual pareça algo inofensivo, prazeroso ou até mesmo inevitável. Algumas das estratégias do inimigo incluem vários métodos, dos quais podemos incluir: normalização do pecado. A cultura moderna promove a ideia de que não há problema em satisfazer todos os desejos da carne, que só se vive uma vez, que o importante é ser feliz. Séries, filmes, novelas, músicas reforçam constantemente a ideia de que a pureza e a fidelidade são coisas ultrapassadas. Quer ver uma moça ou rapaz serem ridicularizados na escola ou na faculdade? É só comentar que estão guardando seu corpo e sua pureza para quando se casar. Será uma avalanche de críticas, bullying, chacotas e piadas contra quem optar por esse caminho mais conservador. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, sucumbiu ao desejo por Batseba. Enquanto seu exército estava no campo de batalha, Davi estava sem fazer nada no palácio e viu a esposa de Urias se banhando. O pecado brotou como um chafariz dentro dele e ele não quis resistir. Pecou com a mulher e ainda mandou matar seu marido no campo de batalha. Sansão, escolhido desde o ventre para uma grande missão, teve seu destino comprometido por sua fraqueza diante de Dalila, revelando o segredo de sua força colossal, que era um voto particular entre seus pais, ele e Deus. Te peço, por gentileza, que se inscreva no nosso canal Ilustração Cristã e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para nós. Distorção do amor. O amor é um dos atributos mais poderosos de Deus, porque a Bíblia ensina que Deus é amor, e tudo que ele faz em relação à humanidade é motivado por esse amor perfeito e incondicional. No entanto, o inimigo, sendo o mestre da mentira, sabe que a maneira mais eficaz de afastar as pessoas de Deus é corromper aquilo que ele criou para ser belo e puro. Assim, Satanás trabalha incessantemente para distorcer a essência do amor, transformando-o em algo egoísta, superficial e carnal. O inimigo tenta, a todo custo, substituir o amor fiel, o amor puro, o amor verdadeiro, que é baseado em amor e sacrifício, por um amor egoísta e carnal, baseado apenas em prazer momentâneo, onde nenhuma das partes envolvidas precisa ser valorizada. Ambos são descartáveis. A cultura moderna reforça essa distorção com frases como: siga seu coração, ou se faz você feliz, então faça, ignorando que o coração humano sem Deus é enganoso. Assim, muitos entram em relacionamentos, baseados apenas na química e no prazer, sem criar raízes profundas, tornando-se vulneráveis à frustração, traição e abandono. Isso só tem piorado ao longo do tempo. Até hoje,
Aqueles chamados por Deus continuam sendo alvos desse tipo de ataque. Mas por quê? O que torna essa luta tão feroz para aqueles com um grande chamado? Não se trata apenas da fraqueza humana. Essa é uma batalha espiritual. E o inimigo sabe exatamente a quem mirar. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual não é apenas uma tentação passageira. Ele é uma armadilha espiritual usada contra aqueles que têm um propósito divino. O inimigo sabe que, se conseguir desviar alguém por esse caminho, poderá enfraquecer e destruir sua missão e afastá-lo da presença de Deus. A escravidão do desejo. A pornografia e o adultério não apenas corrompem, mas viciam. O pecado sexual não é apenas uma ação isolada, mas algo que prende a alma, escraviza os desejos e cega o espírito. Após cair nessa armadilha do inimigo, a pessoa é consumida pelo peso da culpa, pois sua mente o avisa do erro que ele está cometendo, e assim ele se afasta ainda mais de Deus. O inimigo, que ofereceu esse banquete para ele, é o mesmo que agora fica acusando sua mente, dizendo que não tem mais jeito de voltar, que não há mais perdão, tentando destruir a identidade da pessoa em Cristo, o que pode causar uma série de problemas psicológicos, como a ansiedade, as síndromes e até depressão. Ser chamado por Deus não significa estar isento das fraquezas da carne. Aqueles com dons espirituais poderosos ainda precisam lutar contra as tentações como qualquer outra pessoa. E sem disciplina espiritual, oração, jejum e renovação da mente, a batalha contra a imoralidade se intensifica. Quanto maior a unção sobre a vida de alguém, maior deve ser sua vigilância e compromisso com a santidade. E não pense que o inimigo terá piedade de você, que não terá, ele quer te destruir a todo custo. Quanto maior o propósito, mais intensa será a guerra espiritual. O pecado sexual não é apenas uma fraqueza humana, é uma estratégia planejada para manter os escolhidos distraídos, enfraquecidos e distantes de Deus. Muitos líderes espirituais, profetas e homens de Deus ao longo da história caíram porque subestimaram essa batalha. O inimigo sabe que até os mais fortes podem ser derrubados quando cedem à fraqueza da carne. Quem tem um chamado especial geralmente possui uma percepção mais aguçada, tanto do mundo espiritual quanto das armadilhas do inimigo. O pecado sexual é uma das armas mais eficazes para distrair e enfraquecer aqueles que foram separados para algo maior. Já notou como a sua mente fica ligada na imoralidade sexual? Como esses pensamentos dominam sua mente? Como lhe rouba o sono e como a pureza e santidade vão perdendo, aos poucos, o valor na sua mente? Por isso, os escolhidos frequentemente enfrentam tentações mais intensas, porque o inimigo sabe que, se conseguir prendê-los nisso, pode atrasar ou até impedir seu crescimento espiritual. Muitos escolhidos carregam marcas profundas de rejeição, abandono e dores do passado. Essas feridas não curadas podem se tornar portas abertas para tentações. Nessas brechas não fechadas que o inimigo gosta de atacar. Como moscas ele põe ali seus ovos e rapidinho viram larvas e vão danificando sua mente, até cauterizá-la, até te dominar completamente. Quando alguém está emocionalmente vulnerável, o pecado sexual surge como uma ilusão de alívio, um escape momentâneo que, na verdade, apenas aprofunda o problema. É como você tentar escapar de um buraco cavando para baixo. Sem cura interior, esse ciclo vicioso se repete, gerando culpa, vergonha e um afastamento progressivo e constante de Deus. Os escolhidos de Deus muitas vezes caminham sozinhos. Esse isolamento pode ser um tempo de crescimento, mas também pode abrir brechas para ataques espirituais. Sem uma rede de apoio sólida ou relacionamentos espirituais profundos, a imoralidade sexual se torna uma batalha silenciosa e solitária. E quanto mais oculta essa luta, mais difícil se torna vencê-la. Mas Deus nos fornece armas espirituais para resistirmos a essas investidas contra nós.
Ele não nos deixa sem defesa. Ele nos equipa para lutar contra essas armadilhas e permanecer firmes na fé. Entre as armas mais poderosas estão a Palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu com as Escrituras. A Bíblia é a espada do Espírito e nos fortalece a resistir a ciladas. Oração e vigilância. Como Jesus mesmo disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É preciso estar atento às tentações e às armadilhas, e quando perceber que elas estão tentando te pegar, vá buscar ao Senhor em oração, para aumentar seu discernimento e força. A santificação e fuga do pecado. Paulo instrui em 1 Coríntios 6,18, fugir da imoralidade sexual. Isso significa evitar ocasiões de tentação e manter um estilo de vida santo, separado dessas coisas. Quando aparecer a oportunidade de abrir um vídeo sensual ou imoral, lembre-se que Deus está te vendo, e que nada que você faça está oculto aos olhos dele. Não lutamos sozinhos. O Espírito Santo nos dá forças não só para lutar, mas para vencer os desejos da carne e permanecer fiéis ao propósito de Deus. Se alguém cair na armadilha da imoralidade sexual, há esperança. Deus é misericordioso e está pronto para restaurar aqueles que se arrependem de coração. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A batalha é real, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele nos chamou para sermos livres, santos e viver em plenitude. O inimigo pode tentar, e ele vai te tentar. Mas aqueles que estão firmes em Deus resistirão e vencerão. Há um campo de batalha dentro de nós. De um lado, Deus querendo implantar seu reino e sua justiça em nossa vida. Do outro lado, o diabo querendo implantar seu reino e suas imoralidades e impiedades dentro de nós. Apenas um deles sairá vitorioso, e será aquele a quem dermos o controle de nossa vida, nosso coração e nossa mente. Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição e nos pediu que escolhêssemos a bênção, mas Ele não pode nos obrigar a escolher. Deus te ama e te quer para sempre ao lado dele, mas a escolha de ficarmos perto ou longe dele, cabe somente a nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Se você tem sofrido com essa aflição, entregue nas mãos de Deus, Ele tem uma saída. Não fique longe de Deus, não compensa, não vale a pena. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te ajude nas suas fraquezas. Shalom. E até o nosso próximo encontro.